Boa noite, seguidores da fanpage de São Miguel Arcanjo. Deixa eu baixar um pouquinho aqui o nosso áudio. Boa noite, então, seguidores da fanpage de São Miguel. Hoje, o pessoal tá entrando agora, ó. Boa noite! Boa noite, gente! Hoje eu vou falar sobre um relato que eu li, muito legal e muito importante, da irmã Maria Sima, S-I-M-M-A, austríaca, já falecida, nasceu em 1908 ou 1905. Boa noite, gente! É um relato sobre essa irmã Maria Sima, tá? Quem quiser procurar sobre ela no Google depois, eu vou divulgar, vou passar direitinho o nome dela para vocês encontrarem, tá? Ela foi uma pessoa que em vida recebeu o carisma das almas do purgatório. Ela foi uma pessoa, uma mulher muito pobre, de família bem pobre. Ela tentou entrar em 3 conventos. Como ela tinha saúde muito debilitada, ela não ficava muito tempo nos conventos, porque quem se dedica para a vida cristã tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar, fazer o serviço pesado, trabalhar alimentando animais, trabalhar com a lida da casa. E ela tinha uma saúde fraca e não conseguia ajudar, então ela acabava saindo. E durante esse tempo ela era visitada por almas, né? Espíritos das pessoas que estavam mortas. Isso lhes era permitido por quê? Lhe era permitido por quê? Porque essas almas davam um recado da importância de rezar pelas almas do purgatório. Eu já entrei em alguns posts aqui, eu conversei com vocês sobre essa questão. Mas deixa eu baixar um pouquinho também o alto meu vídeo aqui. Mas ontem, como eu acabei lendo um artigo e um relato, e ela tem um livro, eu tô procurando o livro dela, não sei se tem língua portuguesa ainda. Enfim, eu vou passar para vocês os relatos muito impressionantes, tá? E o que eu tô fazendo para contribuir, que é uma caridade, no momento que tu reza por uma outra pessoa, tu tá fazendo uma ação caridosa, tá? A caridade não consiste só em tu pegares e alimentar quem está necessitado. Ela também consiste na questão de tu doar, né, o teu tempo em oração a outras pessoas, tá? Então, essa questão das almas do purgatório, diversas vezes, ela geralmente recebia no início da vida dela, ela recebia 3 visitas por ano, tá? E quando era Natal, geralmente na Páscoa, e principalmente em novembro, que a gente comemora o Dia dos Mortos, ela recebia mais almas. E essas almas todas contavam como era, né, como era a questão do purgatório. Geralmente eram almas que precisavam de oração. E ela teve essa permissão em função de poder levar adiante essa questão que eles chamam de pastoral das almas do purgatório. De tu te dedicares na tua vida um tempo por aquelas pessoas que esperam, né, aguardam a luz para serem chamadas, tá? Pro céu, ou então subir um pouco de nível, porque o purgatório são níveis, é um estado que tem níveis, né? Vai de um grau menor para um grau mais elevado e depois dali para baixo só cai, né? Daí a gente já sabe que para baixo do último grau é óbvio que é o inferno. Então, ela recebia essas almas contavam como era ruim estar no purgatório e de que quando essas almas saíam daquele estágio ali, elas se tornam as nossas intercessoras, tanto no céu quanto nas nossas urgências terrestres. No momento que elas são salvas do purgatório e passam para o outro estágio, elas começam a ser as nossas intercessoras. Então ela conta ali no relato dela que tinha uma pessoa que estava bem mal no hospital, super doente, mas durante a sua vida ela tinha se dedicado à oração das almas. E no momento que ela estava entregando o espírito, porque depois essa pessoa veio em alma contar, né? Veio em alma. O vídeo pausou aqui, mas retornou. Depois essa alma veio contar a Santa Maria Sima o que tinha acontecido no momento que
alma estava morrendo, ela foi recebida por muitas almas no céu e foi aplaudida. Porque em vida essas almas iluminaram, né? Essas almas foram, em vida não, em morte, essas almas foram resgatadas do purgatório através da oração dessa outra pessoa que faleceu. Então, assim, é muito impressionante, eu fiquei muito comovida. Eu, desde o dia, acho que 4 ou 5 de janeiro, eu comecei a rezar todos os dias pelas almas do purgatório. Eu faço a minha oração particular, eu posso ensinar para vocês. Cada um tem a sua maneira de rezar, a minha eu vou explicar agora. Então eu não esqueço, eu coloquei no meu celular um despertador, que eu sei que é pra rezar, escrever almas, eu já sei que eu tenho que rezar pelas almas. Geralmente eu rezo antes de dormir, tá? Lá pelas 10 horas, 10 e meia, que é o horário que eu vou pro meu quarto. Então, se eu tiver algum a fazer nesse dia, nesse horário, então eu antecipo, ou então eu coloco pra mais tarde, pra essa oração. Eu não faço assim, não rezo um rosário, eu rezo 3 Pai Nossos, 3 Ave Marias e um Creio em Deus Pai. O que eu faço? Cada Pai Nosso que eu rezo e cada Ave Maria, eu ofereço por um pecado que eu considero grave, para que essas almas sejam libertas, tá? Eu rezo pelas almas das pessoas que morreram em virtude de uso de drogas, pelos viciados, tanto drogas quanto cigarro e álcool. Eu rezo por eles, tá? Pelas almas deles. Eu rezo pelas almas das mulheres que fizeram aborto, porque a gente não pode julgar a dor do próximo. Eu considero o aborto uma ação terrível, um pecado grave. E eu rezo por elas também. Eu rezo pelas pessoas que não acreditavam em Deus, ou seja, pelos ateus. Eu rezo por pessoas que roubaram, por pessoas que num ímpeto de como é que se fala, de ansiedade, acabaram tirando a vida de outras pessoas. Eu rezo por todos eles, porque na verdade quem julga, o Pai da Misericórdia é Deus. A gente só pode rezar e pedir ajuda. Então, em cada conta que eu rezo do meu Pai Nosso ou de uma Ave Maria, eu coloco uma categoria de almas, assim, que eu acho que teriam pecados assim pesados para serem né, absolvidos. Então, essa é a minha maneira de rezar. Então, fica uma dica, se vocês quiserem rezar dessa maneira. Eu rezo, né, por essas contas graves. Uma coisa que ela falou que me chocou muito, ela disse assim, perguntavam para ela na entrevista qual era um dos pecados mais graves, porque que as almas estavam no purgatório. E ela disse que um dos piores pecados é a calúnia. Então, olha, pensem bem vocês, tá? Um dos piores pecados é a falta de perdão e a calúnia. Que aquelas pessoas que passam em vida podem ser religiosas, viver dentro da igreja, mas que tramam, que prejudicam outras pessoas, né, pelas costas, fazem a calúnia, elas padecem, porque isso é uma falta muito grave, tá? Ela também explicou também que o aborto é uma causa muito grave, que a gente tem que rezar pelas pessoas que fizeram aborto, né, pelas mulheres que fizeram aborto, pelos homens que fizeram as mulheres fazerem aborto também, porque a culpa não é, muitas vezes não é só de uma pessoa. Então, assim, toda vez que a gente rezar e essas almas forem, de alguma maneira, resgatadas para a luz, né, a gente ganha muito benefício, porque nós ganhamos amigos no céu, nós ganhamos benefícios em vida e também na hora de nossa morte, tá? Então, se vocês quiserem também ter esse... como é que se fala? Essa nova maneira, assim, de rezar, de orar comigo. Nas suas casas, vocês também podem rezar pelas almas do purgatório. Oferecer cada conta. Não digo... se quem quiser rezar o terço, melhor ainda. Eu não estou rezando o terço ainda, mas eu vou começar a aumentar minha oração. Quem quiser oferecer por um tipo de... vamos dizer assim, por pessoas que faleceram, até por suicídio, porque... tem pessoas que dizem que suicida não vai pro céu. Mas se a pessoa é doente, né, tem uma doença psíquica, ela é uma pessoa doente. Ela não tem consciência do que ela fez. Então rezem por elas também. Rezem por todos, tá? Rezem porque, assim, rezar e mandar luz pros outros, essa luz retorna muito mais forte pra gente depois. A gente não imagina o quanto a gente ganha e ajuda os outros rezando pelas almas do purgatório, tá? Essas são as palavras da
irmã Maria Sima, S de sapo I, M de Maria A. Maria Sima, uma austríaca, faleceu no nosso século.